Olá, pessoal! Então, nessa aula, nós vamos começar a estudar o nosso conteúdo de metabolismo, sendo que nós iremos começar falando a respeito da via glicolítica, que é uma via central do metabolismo e é a via central do metabolismo dos carboidratos. Para começar, eu acho que é muito importante a gente destacar que, em termos evolutivos, a via glicolítica é uma das vias mais antigas. E, por isso, essa via é uma via extremamente conservada. Ou seja, a via glicolítica ela vai acontecer em organismos procarióticos e em células eucarióticas de origem animal, vegetal, ou seja, basicamente a glicólise acontece em todos os tipos celulares. E mais importante até é dizer que a via ela vai ser extremamente similar em todos esses tipos de células. Ou seja, enzimas muito similares serão utilizadas, muitas vezes até idênticas, e a via essencialmente segue as mesmas reações, seja lá qual for, qual tipo de célula a respeito do qual estamos falando. A via glicolítica ela pode ser definida como a via pela qual uma molécula de glicose mais especificamente, vai ser quebrada, dando origem a duas moléculas com 3 átomos de carbono cada, que são duas moléculas de piruvato, sendo que nesse processo haverá geração de energia. Dessa forma, a glicose ela é considerada como um combustível extremamente importante na grande maioria dos organismos e ela tem um papel central no metabolismo da maioria dos organismos. A glicose ela ocupa esse papel justamente por ser uma molécula rica em energia potencial. 1 grama de glicose, quando oxidado, pode gerar 4 quilocalorias. Existem moléculas mais energéticas, como por exemplo os lipídios, mas a glicose é bastante rica em energia. A glicose, por ser uma molécula solúvel em água e uma molécula que a gente vai ter, no caso dos seres humanos, por exemplo, circulando no nosso sangue, no plasma, na forma da glicemia, e a gente vai ter dentro das células armazenada na forma de glicogênio, ela é uma molécula bastante acessível ao metabolismo, ou seja, ela é uma molécula de fácil mobilização. E além disso, pela via glicolítica, além de produzirmos energia, nós vamos também produzir vários esqueletos carbônicos que são intermediários, e esses esqueletos carbônicos intermediários, eles podem ser utilizados como precursores na biossíntese de várias moléculas. Dessa forma, a via glicolítica, ela pode ser considerada essencialmente uma via catabólica, mas ela também tem uma importância anabólica, uma vez que os intermediários da via glicolítica eles podem ser desviados para a biossíntese de aminoácidos, nucleotídeos, ácidos nucleicos e outras moléculas mais. Ah, o que vai determinar qual o destino metabólico da molécula de glicose dentro da célula? O que vai determinar é o status metabólico da célula. O que eu chamo de status metabólico? O que eu chamo de status metabólico é o que a célula tem em termos de condição energética, de quantidade de energia disponível que ela tem, de quantidade de intermediários e daquilo que ela necessita para fazer suas funções em um determinado momento. No caso da glicose, ela pode seguir alguns destinos alternativos. No caso da célula, ela está bem suprida de energia, a glicose ela poderá ser armazenada na forma de glicogênio, amido, sacarose, dependendo do tipo de organismo. A glicose, ela vai dar origem a polissacarídeos estruturais, de acordo com a demanda celular. Então,
A glicose, ela pode fazer parte da constituição de polissacarídeos que estão na matriz extracelular, nos tecidos animais e também da parede celular. A glicose, ela pode também ser oxidada. E quando a glicose é oxidada, existem duas funções diferentes para a oxidação da glicose. A glicose, ela pode ser oxidada pela via glicolítica, que é o que nós vamos estar estudando hoje, e nesse processo, a oxidação de uma molécula de glicose com 6 átomos de carbono levará à formação de 2 moléculas de piruvato e energia. Ou a glicose, ela pode ser oxidada pela via das pentoses. E nessa situação, a glicose, ela será oxidada dando origem à ribose 5-fosfato, que é um intermediário com 5 átomos de carbono. E nesse processo de oxidação da glicose pela via das pentoses, o objetivo não é gerar energia. O objetivo é gerar ribose 5-fosfato, que é importante como precursor de nucleotídeos, e gerar NADPH, que é uma molécula que age como potencial redutor para as reações de biossíntese. Então, a gente vai começar falando a respeito de via glicolítica e logo em seguida a gente vai falar da outra forma de oxidar a glicose, que é através da via das pentoses. Então, vamos definir aqui o que é glicólise. O nome glicólise vem do grego, glicos, doce, e lisis, que quer dizer quebra. E glicólise, então, quer dizer a quebra de uma molécula de glicose através de uma série de reações catalisadas enzimaticamente, sendo que ao final serão produzidos 2 moléculas de piruvato e parte da energia será liberada e conservada na forma de moléculas de ATP. A via glicolítica foi uma das primeiras vias metabólicas a ser descritas e, com certeza, é uma via extremamente bem compreendida. E a compreensão da via glicolítica começou ainda nos estudos de fermentação, antes ainda de Buchner. O próprio Pasteur já começou a estudar fermentação e ele estava estudando via glicolítica. E depois a fermentação foi descrita realmente por Buchner em 1897, e isso é parte do que ocorre na via glicolítica. E o reconhecimento completo, a descrição completa da via glicolítica aconteceu em 1941 por Lippmann e Kalkar, um grupo estudando extrato de leveduras e outro grupo estudando tecido muscular. Ela é uma via central do catabolismo da glicose e ela é praticamente universal, ou seja, ela é extremamente bem distribuída, sendo que em alguns tecidos a glicose vai ser ou a única ou a principal fonte de energia metabólica. E para isso, essa glicose terá que ser oxidada através da via glicolítica. Quais são as funções da via glicolítica? Então, é converter glicose em piruvato, sintetizar ATP, e essa síntese de ATP realizada pela via glicolítica, ela pode acontecer na presença ou na ausência de oxigênio. Preparar a glicose, ou seja, converter a glicose a piruvato, para que nas etapas subsequentes do metabolismo do piruvato, essa molécula possa ser completamente oxidada, dando origem a CO2 e água, isso no caso de nós termos oxigênio presente. Ou na ausência de oxigênio, permitir com que a glicose seja parcialmente degradada através dos processos de fermentação. E além disso, como eu já disse, mas que vale a pena focar e sempre lembrar, alguns intermediários da via glicolítica, eles são utilizados como precursores em vias de biossíntese. Nas hemácias, no caso dos seres humanos, a gente tem que lembrar que as hemácias, elas são células muito peculiares, porque elas são células que não têm organelas, não têm núcleo e elas não têm mitocôndria. A mitocôndria, nas células eucarióticas, ela é uma central de produção de energia.
E na mitocôndria vão acontecer reações do metabolismo oxidativo com a função de gerar energia. Então, na mitocôndria ocorre oxidação de lipídios, oxidação de aminoácidos para gerar para gerar energia na forma de ATP. Na mitocôndria ocorre a parte aeróbica, para a qual o metabolismo todo converge, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Como a hemácia não tem mitocôndria, ela só vai produzir energia através do metabolismo anaeróbico. E a única forma de se produzir energia através do metabolismo anaeróbico nos eritrócitos é através da via glicolítica. Então, pela via glicolítica na hemácia, o ATP é sintetizado, e esse ATP vai ser utilizado para realizar todas as funções da hemácia. A gente pensa que a hemácia é ali um saquinho cheio de hemoglobina que vai transportar oxigênio, mas não. Para que a hemácia realize sua função, a hemácia ela tem que ter uma organização de citoesqueleto para manter a sua forma, ela tem que ter a sua membrana íntegra, né? E isso depende de energia essa proveniente do ATP produzido na via glicolítica. Além disso, a gente tem que lembrar que nas hemácias a gente tem uma relação muito grande entre a hemácia, o transporte de oxigênio e a grande quantidade de oxigênio que é acumulada ali dentro da hemácia, faz com que o ambiente da hemácia ele seja um ambiente extremamente oxidativo, com a possibilidade da formação de muitos radicais livres de oxigênio. Então, a glicose, a glicólise, ela vai, pela glicólise na hemácia, vai ser formado NAD reduzido, e esse NAD reduzido, ele vai participar do metabolismo do oxigênio e ele vai participar da conversão de metahemoglobina em hemoglobina. E, além disso, pela via glicolítica, por um desvio da via glicolítica, vai ser formado o 2,3-bifosfoglicerato, que vocês se lembram, eu falei para vocês a respeito, quando nós estávamos falando a respeito de hemoglobina, que é um regulador da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Para que a via glicolítica se inicie, a primeira coisa que tem que acontecer é a entrada da glicose dentro da célula. E a entrada da glicose dentro da célula, ela se dá através de transportadores de glicose, que são chamados de glúteos, que são proteínas de membrana que estão na superfície, na membrana celular, na membrana plasmática. Na verdade, a gente fala que a glicose entra através de transportadores de glicose, mas existe uma família de transportadores de glicose, são muitos. Aqui eu estou falando apenas de alguns transportadores de glicose, e esses transportadores de glicose diferentes, eles vão apresentar comportamentos cinéticos diferentes, ou seja, eles têm afinidades diferentes pela glicose, interagem de forma diferente com a glicose, bem como eles apresentam distribuição diferente. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando que o GLUT1 ele está presente na membrana dos eritrócitos, o GLUT2 nos hepatócitos e células de Langerhans, o GLUT3 no neurônio, o GLUT4 no músculo esquelético, cardíaco e tecido adiposo. Esse GLUT4 ele é a molécula que é regulada pela insulina, ou seja, o GLUT4 ele fica dentro da célula armazenado em vesículas. Então, essa célula ela é capaz de captar pouca glicose. Quando essa célula recebe um sinal que vem através do hormônio insulina, que se liga no receptor de superfície, nessa célula vai acontecer uma reorganização do citoesqueleto. Essas vesículas contendo o GLUT4, elas vão migrar pela célula e elas vão se abrir na membrana da célula, expondo esse transportador GLUT4, o que vai permitir a entrada de grandes quantidades de glicose no músculo, no tecido muscular e no tecido adiposo. Eu não vou falar em detalhes sobre transporte de glicose, mas eu deixei para vocês no nosso tópico de via glicolítica um artigo e uma pequena aula a respeito de transportadores, e eu quero que a partir desse material seja elaborado um mapa mental a respeito de como ocorre o transporte de glicose nas células
humanas, como que acontece a captação de glicose nas células humanas. Então, pessoal, por essa aula, por enquanto, é só isso e a gente vai continuar falando a respeito da via glicolítica na nossa próxima aula. Até daqui a pouco, obrigado para vocês e até mais.